Que onda? Como estão? Espero que super bem. Hoje a gente vai aprender a perguntar como a outra pessoa se chama, a falar como a gente se chama, a falar a idade, para a gente poder se apresentar e se comunicar com as outras pessoas. Bom, no espanhol, o verbo chamar é chamar-se. Então a gente vai usar aqueles pronomes reflexivos que a gente aprendeu na outra aulinha. Porque no espanhol, quando o verbo acaba com esse se, por exemplo, chamar-se, enamorar-se, cambiar-se, banhar-se, a gente vai usar os pronomes reflexivos. E então a conjugação do verbo fica: yo me llamo. Tú te llamas. Él, ella o usted se llama. Nosotros o nosotras nos llamamos. Vosotros o vosotras os llamáis. Ellos, ellas o ustedes se llaman. Na hora da fala, eu posso esconder o sujeito. Então, eu não preciso falar yo me llamo. Eu posso falar só me llamo, te llamas. E aí, não uso o sujeito, só o pronome reflexivo e o verbo conjugado naquela pessoa que você quer. Agora, a gente vai aprender o verbo tener, que é o verbo ter, para falar a idade. A conjugação fica assim: yo tengo, tú tienes, él, ella o usted tiene, nosotros o nosotras tenemos, vosotros o vosotras tenéis, ellos, ellas ou ustedes tienen. Para falar quantos anos eu tenho ou para perguntar, vai ser assim: quantos anos tienes? Se você for perguntar para a pessoa tu, quantos anos tu tienes? Termina com S, tienes. Agora, se você for perguntar para uma pessoa que você não conhece bem e for tratar ela por usted, você vai falar: quantos anos tiene? Não tem S no final porque é conjugado na terceira pessoa. Se eu quiser perguntar como a pessoa se chama, eu vou falar: como tu te llamas? Se você estiver falando com uma pessoa da mesma idade que você, que trabalha no mesmo ambiente de trabalho, que você conhece, porque aí você tem intimidade para chamar de tu. Se não, você vai tratar a pessoa por você. Quando você não conhece, quando a pessoa é mais velha, então ficaria como você se llama. E se você esconder o sujeito, fica como te llamas e como se llama para falar o você. Pessoal, vamos sempre lembrar de ser formal e informal na ocasião certa, tá bom? Lembrando que, por exemplo, na Espanha, você está falando com uma pessoa. Você está falando diretamente com ela. Você vai usar o tu se você for informal e o usted se você for formal. Agora, se for um conjunto, você quer dizer vocês. Você quer ser informal, você vai falar vosotros e ustedes pro plural formal. Agora, se você estiver, por exemplo, no México e em outros países, você vai poder usar o usted e às vezes você não vai estar sendo formal. Mas no caso que você não conhece a pessoa, então é melhor você tratar por usted. Aí ela interpreta como ela quiser. Para me apresentar e falar como eu me chamo e quantos anos eu tenho, eu vou fazer assim: Me llamo Giovanna, tengo 16 anos. Os números eu ainda não passei, porém eu vou liberar o link na descrição de um site que é muito bom, em que tem os números e como se pronuncia. Bom, gente, o conteúdo foi esse, mas algumas pessoas me mandaram um e-mail e eu vou ler agora. Oi, Gi. Minha dúvida é em questão de comunicação. Quero saber para se comunicar com uma pessoa que fala espanhol é mais fácil, pela língua ser mais parecida com o português, ou a gente se confunde da mesma forma. Fer Rosa. Bom, é um pouco mais fácil se você comparar com o inglês ou alguma coisa, algumas outras línguas, porque sim, como você disse, tem palavras mais parecidas. Porém, tem coisa que não tem nada a ver com a maneira que a gente fala aqui, ou às vezes você vai achar que eles falam mais rápido, então você às vezes acaba não entendendo.
Algumas coisas, se eles falarem mais devagar, dá pra entender sim. Só que não dá pra falar assim que a língua é fácil assim, né? Porém, sim, tem coisas que dá pra entender. O outro e-mail foi: Oi, gostaria de saber sobre sócios cognatos, pois isso me confunde muito na hora de conversar em espanhol. Agradeço desde já, Duda. Bom, para quem não sabe, sócios cognatos são aquelas palavras que em uma língua e na outra elas são iguais, porém os significados são diferentes. Então, por exemplo, brincar em espanhol é pular. Então, se eu falo eu brinco, eu pulo, e não brincar de sair para brincar com alguém, porque isso é jugar em espanhol. Acordar em espanhol não é acordar, levantar, acordei. Não. Acordar é lembrar. Outro falso cognato é contestar, que não é contradizer alguém, é responder. Então, se eu contesto, eu respondo. Cuello. Cuello não é coelho, é pescoço. Película, que não é a película que a gente coloca no celular, tudo. Película é filme. E tem muitos outros mais. Pode traduzir essa música em tu presencia de Fernanda Brum, espanhol para português? Ficaria muito agradecida. Beijos de Raquel Santos. Posso traduzir sim, eu vou pôr um pedacinho aqui no vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. E eu te mando o resto no privado, no e-mail, tá bom? En tu presencia, Señor, en tu presencia, Señor, yo quiero estar y sumergir, descansar en tus brazos de amor. Giovana, demora quanto tempo mais ou menos para você já estar falando fluente o espanhol? É muito difícil? Bom, o tempo para você ficar fluente no espanhol vai depender de cada um, porque cada um leva um tempo para aprender, para assimilar, e também vai depender da dedicação, do esforço, de quanto tempo você vai dedicar a isso, a ver séries, assistir filmes e principalmente conversar com pessoas que falem espanhol. E o espanhol não é muito difícil, porém não é aquela coisa que você fala, nossa, é fácil. Requer estudo. Clara. Tipo, você conhece uma pessoa, você quer marcar para conhecê-la. Como você fala isso em espanhol? Bom, o encontro em espanhol é chamado cita. Mas se você quer falar para a pessoa, você quer sair comigo? Vamos nos encontrar? Você pode falar, ¿quieres salir comigo? ¿Quieres encontrar-te comigo? É só chegar e falar isso e aí vocês marcam para sair. E o último e-mail foi do Pablo. Ele falou: Hola, jejeje, soy tu fan, me encantan tus vídeos, me gustaría poder hablar portugués y pues saludos desde León, Guanajuato, México. Besos, saludos a todos de Guanajuato, les quiero un montón. Y pronto estaré haciendo vídeos en español para que aprendan el português. Bom, pessoal, isso foi tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem like, compartilhem e até o próximo vídeo.